trabalho Sensing Streams, ele trata de um termo, um tipo de prática em arte sonora que a gente chama de sonificação de dados. Então, pensar sonificação de dados é pegar dados de qualquer fonte, de qualquer tipo, e transformar isso em som, né? Então, isso é um tipo de prática de música computacional, música algorítmica, que se vale, então, de algo que se faz desde os anos 60, desde os anos 70, que é justamente transformar dados que não são de fontes musicais ou sonoras em som. E isso o trabalho faz tanto para som quanto imagem. Ele sonifica ondas que são eletromagnéticas, que são ondas que estão no nosso espaço e a gente não escuta elas, né? Então, ele sonifica aquilo que é inaudito, ele sonifica aquilo que a gente não escuta, que a gente não vê, mas convive com isso no nosso espaço o tempo todo. Pensar, a gente tem essa tessitura de frequência que a gente escuta, né? Que seria do mais grave, 20 Hz até 20 mil Hz. O trabalho, ele tenta sonificar, então, dar som para frequências que estão entre 50 Hz e 5.000 GHz, né, que seria a frequência do Wi-Fi. Né? Então, pensar essas frequências que estão presentes no nosso cotidiano e que passam, então, a ser sonificadas através do software que eles programam. Né? É interessante pensar, quando se fala de um termo que é muito na moda, que é data visualization, né? Visualização de dados, se pensa sempre que é uma coisa meio automática, né? Que o computador faz isso e que falar isso é o som, é como se fosse uma coisa direta, né? E é interessante a gente ver isso na arte, porque demonstra que não é direto, né? Existe um trabalho de escrita, de software, que justamente dá forma estética para isso, né? Então, pensar que todos esses dados são transformados de uma maneira visual pela opção do artista, né? Então, pela opção de alguém que está programando isso, né? E não que existe uma tradução direta entre uma coisa e outra. Então, acho que isso é interessante pensar nesse contexto desse trabalho, que se dá várias formas diferentes, né? Então, conforme você interage com o botão, isso gera visualizações e sonoridades completamente diferentes de uma das outras, né? Então, meio que mostra que tem uma influência muito grande de quem está fazendo o trabalho, né? No final, o trabalho é da forma isso de diferentes maneiras, né? Diferentes sons, diferentes imagens. Então, se a gente pensar nessa parte mais técnica do trabalho, você tem um grande sensor, que é uma grande antena, né? Essa antena, então, ela capta essas ondas eletromagnéticas que vão aí de 20 Hz até 52 GHz. E, de alguma forma, então, os artistas dividem em faixa de frequência, né? Por exemplo, de 500 até 2.000 eram a faixa dos celulares, né? Então, caso o usuário, o interator do trabalho, esteja com o celular na mão, isso vai influenciar no som, na imagem que está rolando, né? Então, isso é uma coisa importante de pensar, que a obra ela está acontecendo em tempo real, né? Ela é ao vivo, e aí esses dados, então, analógicos captados pela antena, eles vão para um conversor, que ele pega esses dados analógicos e converte para o digital, né? Então, aquilo que era... se a gente pensar a definição mais básica da diferença entre digital e analógico, é pensar que no analógico você tem ondas contínuas, né? Enquanto isso, no digital, essas ondas são fragmentadas, e aí divididas, então, 0 e 1, os bits, os bytes, que são transformados para o computador, e quando chega no computador, ele se divide em duas partes. Uma vai para a parte de áudio, que usa um software que chama Max, que é um software voltado para a programação sonora, e outro que chama Open Frameworks, que trabalha a parte de imagem, né? Então, separa nesses dois lados o mesmo input analógico. Mas pensar, tudo que é digital, de fato, a gente não escuta nem vê, né? Aquilo está dentro da máquina. Então, ele transforma isso de novo em dado analógico, sendo, então, o som e a luminosidade da tela, né? No caso, são todos dados analógicos que fazem com que a gente perceba isso de novo, né? Então, essa transformação, esse arco é meio que onde as coisas acontecem, né? Esse processamento que dá forma a essas ondas que a gente não escuta, que a gente não vê, mas que a gente convive com elas, né? Então, uma forma de criar, deixar a gente com uma percepção mais aguçada em relação a isso, e perceber que essas coisas estão aí o tempo todo, mas que só são possíveis de serem ouvidas e captadas através de meios tecnológicos, né? Então, acho que o tipo de sonoridade ela é muito interessante no sentido que ela usa sons que são muito
crus, muito sintéticos, e ao mesmo tempo esse tipo de som sintético ele tem uma conexão com a fonte inicial, que é esses sons eletromagnéticos, que também são os sons que estão por aí, que não são música, mas acabam sendo sonificados e criando um tipo de música, né? É um tipo de música que ela não tem começo, não tem fim, afinal ela é instalativa, ela é um processo contínuo que as pessoas têm o contato enquanto estão na obra, né? E através da interação com o sensor rotativo que elas podem mexer.